Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo patrocinado pela Monte. E antes de começar, já aproveita, deixa aquele like, se inscreve, usa o código #BER5 na Monte. Se puder, me ajuda aqui no Apoia-se, onde tem muito conteúdo exclusivo e os links vão estar aí embaixo. Beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo patrocinado pela Monte e hoje eu vou falar sobre o meu queridinho, o Tribal de Carecas, né? Para quem não sabe, eu sou um comandeiro safado há muitos anos, mas é algo que eu não gostaria que a grande mídia soubesse. E recentemente, né, como eu me aposentei do Magic competitivo, eu tenho jogado só Commander for Fun e tem sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Bem, esse deck surgiu há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu acho que foi no começo da pandemia. Eu e o Nerdinho, que é o meu vizinho, um dos meus melhores amigos, praticamente meu irmão mais velho, é, e meu sócio também no Magic, a gente tinha por volta de 30 Commanders e algumas coisas estavam nos incomodando, né? Muitos decks tinham muitas cartas iguais, né? Tipo, a gente tinha 5 decks que tinha, tipo, quase 20 cartas iguais, né? E isso porque a gente parou de jogar com Dual, Fatland, coisas caríssimas em Commander faz bastante tempo. A gente achava que tirava a diversão do jogo. E o objetivo era montar decks, né? Fazer um desafio de deck building, né? Montar decks que não necessariamente são muito comuns, né? Tipo, a gente até pegava ideias de listas, mas a gente nunca pegava uma lista e copiava. Nenhum problema contra quem faz, mas o nosso objetivo era é, forçar o nosso deck building. E também montar um deck sem cartas muito caras, né? Porque senão você vai, Force of Will, Force of Negation, Deflecting SWAT, blá 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 blá. Aí seu deck tem 15 Free Spell, e todos os decks competitivos que você montar. Competitivos, né? A gente não monta competitivo, mas todos os decks que você montar seriam baseados basicamente nas mesmas cartas. E a gente não queria isso. Nós queríamos decks que, mesmo que tivessem a mesma cor, não usassem sempre as mesmas spells. Path of Exile, Plowshares, Brainstorm, Ponder, não tem problema. A gente não tem problema colocar isso em todos os decks. O problema é ter um core muito grande de cartas iguais em todos os decks, né? O deck é Jeskai, então ele tem que ter Plowshares, Path, Brainstorm, Ponder, Daisy, Force, blá 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 blá. Isso não era interessante pra gente, né? E aí surgiu o Shu Yun, também conhecido como Tribal de Carecas, né? Nem todas as cartas do deck são carecas, mas a gente tenta colocar a maior parte de carecas possível, né? Vocês estão vendo aqui, no deck. E o nosso lore pessoal é que todas as cartas que têm cabelo estão usando perucas, né? Todas as outras que não têm cabelo, elas são carecas mesmo. E a ideia desse deck era montar um Prowess. Porém, a parte legal e difícil era que montar um deck que ganhava um mesão sem ter um combo infinito era difícil pro plano de Prowess, né? Porque, pô, beleza, você joga um monte de spell, mas, por exemplo, no Modern você bater 7 em um turno é bastante. No Commander você bater 7, você tem que, né, deixa eu fazer as contas. Você tem que bater 6 vezes 7 para matar um jogador, né? Sem contar o resto da mesa. E aí, o que a gente faria? A primeira lista, ela ficou muito legal, mas ela ficou muito um deck modern, né? Ela não funcionava tão bem no Commander, porque ela até fazia muitas spells, mas ela matava um jogador e acabava o gás. E não era a nossa ideia, né? Porque a nossa ideia, não, a gente vai fazer um deck que é praticamente tribal de custo 1, não pode ter carta de mais de custo 2, nossa, custo 3 tem que ter duas cartas, custo 4 não pode ter nenhuma. E a gente foi vendo que não funcionava, né? Esse era um plano que não dava certo, porque, como o deck não tem fact, não tem criatura que bate 10 sozinha, não dava certo esse plano de você gastar todos os seus recursos para matar um jogador e acabar o jogo, né? Porque tem pelo menos mais dois outros jogadores que a gente tem que matar, porque a gente sempre joga num mesão de pelo menos 4 pessoas, às vezes 6. E aí foi que a gente deixou o deck um pouco mais agrolento, né? Mid-range, com cartas mais lentas também, mas de utilidade ao longo do tempo, né? Mindlink Match, Robe of the Archmagie,
Eu acho que é esse o nome. Rune Hunter Spike, Whirlwind of Thought, né? E cartas que a gente jamais usaria pelo custo antes, né? O Archmage, que tem Magecraft que você dá draw. Zada, que toda vez que você dá joga uma spell que só tem o Zada como alvo, você copia para cada outra criatura sua, né? Essa é a carta mais forte do deck de longe, né? Eu bati mais de 5 mil uma vez com isso, levando em consideração o preço do deck a construção, tipo, 5 mil é uma quantidade bem alta. E a gente viu que é funcional você montar um deck que não bate nada por 10 turnos, mas quando começa a bater, ele bate 10, 12, 15, 20, 30, 70, né? Mata um jogador e cutuca outro ali, né? Ou até mesmo porque o comandante ele dá double strike e a gente tem algumas coisas, né, que também dão double strike ou que duplicam poder, né, como o Unleashed Fury e Jeska. Então, né, às vezes uma criatura só, com uma criatura você consegue matar um jogador por turno, né? Você dá imbloqueável, ela tem voar, etc, né? Mesmo o Distortion Strike que tem rebound. Então a construção do deck foi essa. A gente quer montar esse deck com o menor gasto possível, né? Claro, a gente já comprou mais cartas, por exemplo, a carta mais cara do deck é o Monastery Mentor e foi um presente do Edu. Inclusive, o nosso Monastery Mentor, vou até achar aqui, que tá aqui do meu lado, ele tem uma dedicatória do Edu que eu gosto muito, né? Esse Mentor sempre estará no meu coração. Ele tem um Oi Calvo escrito, porque ele é um ele é o Lorde dos carecas, né? Ele é um careca que faz vários carecas, então era a carta perfeita pro baralho. Então esse deck eu preciso ver, mas eu acho que no menor da liga ele tá como 400 e poucos reais. Hoje, né, não temos mais 36 commanders, nós temos 8. E com exceção de 2, todos são commanders 500. Porque a gente queria algo que fosse competitivo, que não fosse muito caro. Tô vendendo minhas cartas, né? A galera sabe. Então, queria montar um deck que não gastasse um quadrilhão de reais para deixar parado e que tivesse um power level para jogar com os meus amigos, que também gostam de jogar assim. Eu tenho amigos que jogam desde decks pré-montados com mais 100, 200 reais de investimento, até amigos que jogam Commander competitivo. Óbvio, né? Os que jogam Commander competitivo, eles nem sempre jogam com a gente, com os decks competitivos dele, porque, né, não dá pra você parar um deck comba no segundo, terceiro turno, um mesão que às vezes nem Counter Spell, a carta Counter Spell tem nos decks. E aqui eu separei pra. Eu não vou falar de todas as cartas, né? Eu vou falar mais das criaturas individualmente. Mas eu separei como draw, né? Cartas que dão draw. E aqui. Cartas que dão draw. O objetivo delas é dar draw. Elas têm algum efeito extra, né? Defiant Strike Pumpa, Gitaxian Probe Vemão, Sleep Through Space dá imbloqueável, né? Trample, blá blá blá, mas o objetivo aqui é que elas dão draw, né? São 19 cartas que são focadas em draw, 7 proteções, novamente eu errei isso, pra cá. 7 esse aqui, eu não sei exatamente, eu vou por aqui, mas são 6 proteções entre indestrutível, proteção, dá indestrutível até o fim do turno e põe um marcador mais um, indestrutível para todas as nossas permanentes. E aqui são os Combat Tricks. Né? Isso aqui dá draw, mas a parte importante é que é a carta que mais pumpa do deck. Né? Você compra uma carta e até o final do turno a criatura alvo ganha mais 0 para cada carta que você comprou no turno. É bem normal isso aqui dar 7 de poder no turno que você jogar. E com usada eu já fiz um Fists para 25. Né? Um não, né? 24 eu fiz. Mas. É... E falar que eu gosto da construção do deck, né? Eu não coloquei, tipo, não tem Spell Pierce, não tem Flusterstorm, não tem algumas outras coisas, porque a gente não queria colocar cartas muito focadas no competitivo, né? Spell Pierce é legal, mas é uma carta muito medíocre quando você jogar um mesão que demora demais, né? Tipo, às vezes a carta que eu quero anular o oponente já pode pagar o Spell Pierce. E eu não queria pôr Flusterstorm. Tipo, eu não gostaria de comprar cartas de mais de 20 reais pra pôr no deck. Eu acho que fica legal. Tem algumas cartas que eu comprei, mas é só efeitos muito únicos. Né? E aqui
miscelânea, né? Tem de tudo aqui. Rune Hunter Spike, que pumpa, dá iniciativa, pode ser, né, passado para várias criaturas. Sorcerer's Class, que quando funcionou foi maravilhoso. Porque só de castar ele já dá draw, né? Ele pode gerar mana, e meio que é um Storm. Rip Apart, tipo, foi a carta mais chata de colocar no deck, porque a gente sempre esquecia. O Nerdinho vai ver esse vídeo eventualmente, e ele vai lembrar que a gente ficou 1 ano e meio, ou mais, talvez, né? No começo de 2021 e a gente comprou no final de 2022, sem Rip Apart no deck, porque a gente esquecia de comprar a carta. Tô na monte toda semana. Esquecia de comprar. Depois que a gente comprou, eu esqueci de pegar durante a semana. É, e é isso aqui, é basicamente o que faz o deck funcionar ao longo de vários turnos, né? Claro, nós temos várias cartas aqui que só por dar draw você, né, repõe a mão, mas a parte interessante é você pumpar várias criaturas, né, você dá efeito ao longo de vários turnos de Storm, isso daqui copiar criaturas que tem prowess, que ganham marcadores, que dão draw, que dão dano no oponente. Né? Aqui é basicamente, com exceção do Rip Apart, né? São coisas reutilizáveis e é isso que acho que fez o deck funcionar. Né? A gente deixou de tratar ele como um prowess e acabou tratando ele como um agro que tem um combo prowess. Né? Ele é um agro que não necessariamente é um prowess como agro, porque não, nem sempre ele vai jogar 4, 5 spells. Você, né, nos mesões você quer ter proteções, né, para não simplesmente. Ah, beleza, bati, matei um jogador. Aí eu tomo uma cólera, perco 4 criaturas e aí eu nunca mais volto pro jogo, né? Então é melhor, né, bater de pouquinho aí quando tiver como matar todo mundo ou matar 2 jogadores principais, eu, né, tapo. E aqui são as criaturas, né? Eu vou falar delas individualmente. Nessa carta tá em vermelho porque não tem o efeito dela no Magic Online. Né? Se eu colocar ela no seu deck, ela não vai fazer nada. Mas não faz diferença. Né? A Lumimancer, que é a carta que saiu, que a gente olhou e falou, putz, legal. Isso é uma coisa muito da hora de pôr no deck. Né? Magecraft, quando você casta ou copia, Instant Feitiços ganha mais 2. Nós temos uma quantidade razoável de coisas que copiam, né? Tu Inferno, Zada, Splitter Mage, né? Então ela acaba pumpando, pumpando as coisas. Channeler, né? O Nerdinho era um pouco relutante no começo. Porque ele falava, putz, né? Mas nem dá draw, né? Uma carta que não dá draw, só olha o topo. Mas depois a gente viu que era sensacional, né? Fica com delírio muito fácil. E manipular o topo é sempre importante, né? De formas legais, amiguinhos. Não roubem. White Dragon, que fica com marcadores, né, eternamente. Né? É bom porque. Vou até puxar esse pra cá, porque ele é o Sprite Dragon terrestre, né? O Electrostatic Infantry é o Sprite Dragon terrestre que tem Trample e o Sprite Dragon tem voar. São criaturas que ficam bem grandes. A gente não precisa se preocupar em jogar 10 spells no mesmo turno, pumpar infinito eles. E eventualmente eles vão bater 10, né? Normalmente, quando isso aqui passa de 5, os jogadores já removem, porque, né, já é uma porcentagem muito grande. O Splinter Mage que entra no como proxy de Zada, né? Porque quando você casta uma instant feitiço que dá alvo só nele, você copia para outra criatura. Então, é um efeito extra aí que você tem de Zada. Ah, mas Zada é melhor. Sim, Zada é melhor, mas só pode jogar com uma Zada, um Mirror Wing. Então, um efeitozinho legal. E como a gente tem algumas coisas que dão haste, em alguns turnos, né, onde você tem 8, 10 terrenos, o jogo demorou bastante. Você faz o Beam Splitter, faz outra criatura, joga uma spell com haste, né, tipo Crimson Wisps, que dá draw ainda. Então, tipo, você vai dar 2 draws da haste para 2 criaturas. Reckless Rage, vai pumpar 2 criaturas. É bem legal. O Arcanista, que é como a gente repõe a card advantage, né? Tipo, ele tá sempre fazendo coisas. E como o deck pumpa muito, o Arcanista ele consegue recapitular até Treasure Cruise sem muita dificuldade, né? Essa é uma coisa que eu gosto nele, porque eu sempre olho para alguns decks de Arcanista, eu sei que eles, né, às vezes são Pioneer, Modern, e falo, putz, mas esse deck faz Arcanista para um, né? Eu gosto de fazer Arcanista para bastante. E ele tem Trap. O Harmonic Prodigy, que ele duplica habilidades de Xamã e outros magos seus. É legal porque Prowess, né, todas as criaturas com perdão, com Magecraft são magos.
E tem uma quantidade bem alta de magos no deck, né? Tem um ou outro xamã, eu acho que tem mais um xamã além do Harmonic Prodigy. Mas a parte legal é justamente essa, né? Você consegue duplicar as habilidades e. E você faz coisas roubadas, né? Tipo, o Balmor triga 2 vezes, o Arcanista triga 2 vezes. Né? E até mesmo, tipo, um Lumimancer trigar 2 vezes. Tipo, você joga uma Gitaxian Probe, você deu um draw, jogou de graça e a criatura tá batendo 4. Feather, The Redeemed, que é muito engraçado porque é uma carta que normalmente não joga muito Commander e o nosso Feather tá em japonês e aí a gente explica e as pessoas ficam achando que a gente tá roubando, né? Porque esse bagulho de ficar voltando pra mão é muito bom. É... E... E aí essas cartinhas, né, que só dão um drawzinho, tipo, não faz diferença eu dar imbloqueável pra uma criatura que já está voando e não tem bloqueadores na mesa, mas se ela vai voltar pra minha mão, não tem por que eu não jogar. É a mesma coisa um Cestal Anger e etc. Então o Feather aqui é mais um arcanista, né? Que ele volta de outras maneiras, é legal porque as proteções ficam absurdamente muito fortes. Né? Tipo, às vezes o Feather. Feather e Zada. Zada é a melhor carta do deck, mas tipo, quando você tem Feather e Zada e uma proteção, as pessoas têm que, tipo, dar uma cólera, aí você dá proteção em tudo, e aí em seguida as pessoas vão ter que dar as pessoas vão ter que dar cólera de novo, né? Tipo, só você vai ter criaturas. Dragonauts, que é uma carta antigaça da Ravnica original, né, do primeiro, né, ele é de Guild Pact, né, mas do primeiro bloco de Ravnica. Ele pumpa 2 quando você casta de um feitiço, e tem o Mara Mist, que é o Dragonauts, que pumpa quando casta Wizard também. Eu sempre esqueço essa parte. É muito importante. O Gutter Snipe, que a arte que eu estou usando é um Goblin careca, né? É a arte de RTR, que parece não muito, né? Mas quando você fica jogando várias spells, você acaba dando 2, 4, 6, 8, 10 ao longo dos turnos. E ele não precisa bater para causar dano. Então, se a mesa tá muito truncada e você não quer ou não pode bater, o Gutter Snipe vai lá castando as spellzinhas. Né? A Mavinda, que deixa você recapitular uma instant ou feitiço do Grave. Só que se ela não der alvo em coisa sua, ela custa 8 a mais. Eu já fiz Ponder por 9 manas. O Nerdinho já fez Brainstorm por 9 manas nesse deck, acontece. Mas é muito importante porque é mais uma carta que você consegue recapitular coisas, né? E é uma vez por turno. Sim, sim. É, Só pode usar uma vez por turno, mas você pode usar nos turnos dos adversários. Monastery Mentor, maravilhoso, né? Prowessão, faz as tokens careca com Prowess, que também o Edu presente pra gente. E, né, é basicamente, o Monastery Mentor é basicamente um Jescassen no palito. O Gale é mais um arcanista, que quando você castar uma instant ou feitiço, você pode castar do seu grave uma instant ou feitiço que você não castou, né? Você castou um feitiço, você faz uma instant, se castou uma instant, você faz um feitiço. E é interessante porque você consegue jogar feitiço no turno dos oponentes, né? Porque eu já joguei um Treasure Cruise no passe, né? Tem um Opt, ele me deixou castar o Treasure Cruise, tem que pagar a mana, mas eu paguei, exilei as cartas do Grave e dei um Treasure Cruise no passe. O Archimage Emeritus, como eu já falei, quando você castar o copia, você dá um draw muito bom. Ele é pesadinho, ele não bate muito bem. Não da cabeça, né? Esse sou eu. Mas o importante é que ele tá sempre dando bastante draw, né? Ele é o Whirlwind of Thought, basicamente. Criatura. Usadinha. O Mirroring Dragon. O Dragon é parecido com o Zada, mas ele tem um detalhe que torna ele muito engraçado. Que toda vez que um jogador dá alvo com uma instant ou feitiço no Mirroring, ele é obrigado a copiar para cada criatura que ele controla, que aquela que spell possa dar alvo, copiar aquela spell. Então, por exemplo, Mirroring Dragon. Eu vou dar uma Sword Supploshers no seu Mirroring. Você vai ter que copiar para todas as suas criaturas. Então, o Mogli, ele deu um terror sem querer e aí ele acabou perdendo uns bichos lá. Tipo, ele não perdeu todos porque o comandante dele tinha preto, mas, tipo, perdeu bastante criatura. Então é engraçado, né? E como normalmente não é muito comum no Commander as pessoas jogarem com spells benéficas, que não, né, tipo, com coisas benéficas que não são, tipo, encantamento, artefato, né? Tipo, só copia com artefato, com sete feitiço. Raramente alguém vai se beneficiar disso e eu me beneficio.
E claro, o Capetinha, né? O Bedlam Reveler, que rapidão você faz ele por 2 manas. Chega uma hora que o deck começa a fludar bastante, né? Ele dá bastante draw. Por isso que nós temos Faithless Looting e Careful Study. Eu ia falar que nós temos 4 Looting, mas aí seria outro formato. Porque eventualmente você vai comprar muito terreno, tem muita coisa que você não quer, tem coisa com flashback. Eu acho que tem tipo umas 8 ou 10 spells com flashback. Então, tipo, não tem problema, né? Não é card disadvantage se você pode fazer depois, né? E claro, né, o comandante, a gente raramente usa ele, mas ele tem a habilidade da Double Strike, ele tem Prowess também, né? Que ele custa um pouco demais pro deck, tipo, 3 manas só, não é muito bom, mas eu jamais trocaria o comandante. É só que, tipo, a gente faz ele quando tá sobrando muita mana ou quando não tem nada. E é isso, né? Eu vou deixar a lista do deck aí embaixo, vocês podem ver, né? Todas as coisas que a gente usa. Se vocês quiserem e puderem sugerir coisas, óbvio, a gente nunca vai colocar Force of Will. A gente nunca colocou, a gente sempre teve as cartas caras e nunca quis colocar porque eu não queria deixar o deck monótono, chato e nem muito caro, porque eu prefiro vender. Hoje eu prefiro vender minhas cartas caras. Né? Por exemplo, minha base de mana não está ideal. Não está ideal. O deck tem 8 montanhas. Eu acredito que o número é correto com essa base de mana, ou muito próximo disso, né? Tipo, talvez 6 ou 7. Mas eu não quero, por exemplo, eu só tenho um, é, uma penland UW. E eu tô usando em outro deck, então por enquanto eu não vou comprar outra. Né? Eu vou colocar aqui o que dá, eu não tô afim de, tipo, a gente já tá jogando com Shocklands aqui, jamais vou por Fetch no deck, mas às vezes pessoas diferentes têm ideias diferentes pro deck, né? A gente já testou muita coisa, mas, bem, não só eu não conheço todas as 40 mil cartas diferentes que existem no Magic, como às vezes eu não pensei na maneira que você pensou que ele pode entrar nesse deck, que é o que acontece comigo, com o Nerdinho, né? Às vezes a gente olha pro deck e fala tal carta. Aí você fala, não, essa carta não ficaria legal. Só que depois você joga com um deck e você descobre que a carta não era boa, mas agora ela é. Né? Bem, é isso aí. Esse foi o Carecas. Espero que vocês tenham gostado. Farei mais vídeos de Commander. Tá? Eu deixei foto e descrição de todos os meus Commanders no meu Twitter e no meu Facebook. Cola lá e volta no próximo vídeo que faremos uma dessa. Beleza? Um grande beijo da orelha e até a próxima.